que é a fase 3 da desparasitação. Não sei se você percebeu do que eu estou falando. E aí a gente começa a ver a medicina bloqueando, multando, querendo tirar o registro de alguns médicos que estão falando sobre as verdades sobre o câncer. E aí a terapia neural, ela é um must-have na terapia do câncer. Ela não só demetila o DNA, ou seja, ela vem e fala, você está fazendo o quê com o meu DNA? Conserta tudo. Ela reinicia o DNA. Essa doença sempre foi intoxicação com parasita, com fungo, alterando metabolismo de regeneração celular. Uma célula com câncer, ela vai tentar ao máximo se salvar. Ela está tentando viver. A questão dos cânceres, né? A gente sempre teve, e mesmo sem esse entendimento todo que eu tenho hoje, isso antes até mesmo de me tornar integrativa, eu já levantava a bandeira de que ninguém pode fazer o tratamento de câncer sem antes olhar a boca. Porque muitas vezes o tratamento de câncer, ele mostra o princípio dele na boca. Olha só. Desculpa, o tratamento de câncer não. O câncer mostra o princípio dele na boca. Então, cansei de diagnosticar câncer com paciente que vinha fazer rotina, e eu falava, olha, isso aqui, você tem que dar uma olhada nisso aqui, que isso aqui tá esquisito. E era engraçado, muito linfoma, muito. Isso aqui é o que você via na boca, assim? Eu via sinais, né, mucosa, o próprio palato, se manifesta, palato começa a mostrar, mucosa mostra. São coisas diferentes que a gente vê e que já está ali precedendo um diagnóstico, porque está virando físico, o teu corpo já estava te avisando, você não ouviu, e aí ele começa a se manifestar pela boca, e aí depois é que começa a se manifestar em imagens, né? Você consegue ver em exames de imagem ou exames de sangue. Então, isso eu já sabia. Agora, hoje, gente, pelo amor de Deus, comecem no dentista. Comecem no dentista e aí depois vão. Então, por exemplo, no Wake Up, eu ensino uma coisa que eu estou tendo que adaptar para ensinar na ARCA, que é a fase 3 da desparasitação. Não sei se você percebeu do que eu estou falando. E aí a gente começa a ver a medicina bloqueando, multando, querendo tirar o registro de alguns médicos que estão falando sobre as verdades sobre o câncer. Esse assunto é espinhoso pra caramba. E a gente tem esse assunto é espinhoso. Quem está aí na internet está vendo. Então, um médico é muito famoso, eu gosto demais dele, e, tipo, eles não estão errados. Eles só não tiveram tempo de fazer uma mensagem completa, para que não houvesse espaço para contra-argumentos. Ficou então, solto, né? Como é que eu faria? Eu começaria com o relatório Flexner, ponto. E logo depois do relatório Flexner, ali por volta de 1915, eles criaram, sabe o quê? A Instituição de Câncer, a Instituição Americana de Câncer. Por quê? Para poder determinar o que seria possível, o que seria incurável, o que seria o mais amedrontador. Ali eles fizeram a cúpula da doença que iria sacudir o século. Entendeu? Então, quando a gente fala e a gente ouve médicos extremamente inteligentes, porque quem está falando isso é quem está saindo da caixinha, quem está saindo não, desculpa, quem já saiu há muito tempo da caixinha e está agora tendo a coragem de falar. E, de fato, eles não estão errados, tá? Eu não sei se vocês estão vendo, eles não estão errados, não. Eles só não conseguiram concluir, porque o vídeo, enfim, tem limite, eles não conseguiram concluir que essa doença sempre foi intoxicação com parasita, com fungo, alterando metabolismo de regeneração celular. Uma célula com câncer, ela vai tentar ao máximo se salvar. Ela está tentando viver. Ela vai fazer o quê? Ela vai se reproduzir para tentar viver.
Na verdade, o corpo faz com que ela promova uma apoptose programada, que é uma morte programada, e ela está tentando, na verdade, se consertar. Esses fatores de intoxicação parasita com fungo impedem que ela pare o ciclo, porque eles vão afetar algumas proteínas, uma delas vai estar a gene e proteína epigeneticamente, não é genético, é epigenético, e ela vai ter ela não vai ter interrupção, por exemplo, da P53, que é quem barra a reprodução, quem é o stop. Desenfreada, né? É o stop, E não para nunca. E aí um corpo saudável vai lá e fala, querida, apoptose, morte programada, tchau. Um corpo não saudável não vem com esse segundo recurso. A P53 babou. O segundo recurso é morte programada. Babou. Aí não tem um macrófago para vir lá e fagocitar e matar a célula. Babou. Vai gerar o quê? Mas por quê? Está mascarado. O fungo e parasita são best friends. Metal faz um escudo, uma armadura. Toxina, eles amam e ainda liberam mais. Inclusive, muitos parasitas afetam a P53. Muitos parasitas eliminam a P53. Então, o que é? E aí você começa a ver os estudos de um remédio tão charlatanizado, digamos assim, como a hidroxi, como a ivermectina, como os parasitários, né, os antiparasitários, você começa... outros, né, como zeólita e outros detoxes. Mas estou falando dos parasitas mesmo. E aí você vê os tratamentos de câncer altamente incríveis com fenbendazol, com ivermectina. Por quê? Quem que eles matam? Parasita. Quem é a causa? Então, pessoal, a gente tem com isso também afeta a membrana, a voltagem da membrana celular, que a gente está falando da terapia neural. E quando a gente altera a voltagem da membrana celular, a gente começa a ter um influxo e um fluxo prejudicado de cálcio dentro da célula, e ela acaba acumulando muito cálcio dentro da célula. Ela não consegue. Lembra que eu falei que uma célula doente ela começa a ter interrompido o fluxo de elementos, tanto que ela precisa eliminar, como é que ela precisa botar para dentro? Um deles é o cálcio. E aí a gente começa a ter um acúmulo de cálcio extremo dentro das células. E que, de fato, quando eles falam que essa doença é cálcio dentro das células, eles estão certos. E aí a terapia neural, ela é um must-have na terapia do câncer. Ela não só demetila o DNA, ou seja, ela vem e fala, você está fazendo o quê com o meu DNA? Conserta tudo. Ela reinicia o DNA. Ela deixa a P53 funcionando linda de novo. Então, quando você coloca endovenosa, por isso que eu adoro, já voltando à procaína, viu? Ela faz a demetilação no DNA, e esse é um dos maiores trunfos dela. Ela demetila o DNA, ou seja, aquele DNA que foi metilado, ou seja, epigeneticamente sofreu um dano, ela vai consertar esse dano, literalmente. E ela regula a membrana, a voltagem da membrana celular, para ela voltar a jogar esse cálcio para fora. Então, ela e já tem muitos trabalhos, tá, comprovando que ela é essencial no tratamento de qualquer câncer, porque ela vai regenerar essas células que ficaram perdidas. E aí você entra junto com o processo de desparasitação, você entra junto com o processo de eliminação de fungos, e você entra com o processo de desintoxicação no conceito geral. A terapia neural, ela também desintoxica muito, só que ela necessariamente precisa de um profissional para tratar você não consegue fazer isso sozinho em casa. Eu gosto muito de passar a procaína por nebulização,
que aí o profissional te fornece a procaína e você usa no nebulizador, assim você começa também a dar uma melhorada no cérebro, uma limpada nas células cerebrais. Você começa a promover uma melhora muito significativa, não somente no cérebro, mas também nas vias aéreas superiores. E dá uma limpada também de mucosa nasal, enfim, é muito interessante. Então, quando a gente vê as pessoas desmistificando, porque quando você coloca uma doença num patamar em que só um grupinho pequeno de pessoas são capazes de falar sobre esse assunto, eles vão dizer: por que você acha que depois de um certo tempo os médicos começaram a dizer que não existia mais parasita? Ah, ninguém mais tem parasita, não precisa de parasitar. Não, não existe problema de parasita na cidade. Não, que é uma cidade, desparasitar por quê? Por que você acha? Que era justamente Então, para que doenças ganhassem mais força. E aí, ou seja, o parasita ele está envolvido em todas, sem exceção, tirando as emocionais que começam mesmo porque quando a gente tem uma emoção que vai meio que dominando, né, a gente está produzindo endotoxinas através dos nossos hormônios. A gente, o hipotálamo ele responde e ele começa a produzir os nossos hormônios de acordo com aquela sensação. Pensa sempre na luta e na fuga. Ele começa a produzir muito aqueles hormônios que vão gerar consequências e endotoxinas no nosso corpo e estimular determinados parasitas a produzirem as suas toxinas de forma diferente. Tem uma coisa no corpo, no sangue, enfim, no nosso corpo, chama pleomorfismo. Dependendo do meio, bactérias boas se transformam em más. Então, elas são duas caras. Se você der uma vida boa para ela, morar num castelo maravilhoso, ela é boazinha. Se você começar a sujar o teu corpo, ela vira má. E isso todos eles, fungos e vermes também. Então, quando você começa a produzir uma frequência, né, uma sensação, uma emoção ruim, você vai botando todo mundo que vive dentro de você, toda a sua microbiota, que é uma quantidade maior que as nossas células, vermes e fungos, vão começar a viver nessa frequência também. Você está criando inimigos dentro de você. Então, ou seja, tudo muda e você começa a gerar uma doença, sim, por conta própria. E você aumenta a quantidade de parasitas também. Então, ou seja, mesmo quando é de intoxicação, ou quando é por uma causa totalmente diferente, você vai gerar o aumento de parasitas, de acordo com aquilo. Por isso que uma vida saudável você tem que te parasitar. E é por isso que a indústria quer que você pense que ninguém mais sofre com parasita no planeta. Quando na verdade eles estão envolvidos eles podem não ser a causa principal, tá? Algumas vezes são, outras vezes não, mas eles sempre estão envolvidos, sempre estão envolvidos, sempre, para te prejudicar ainda mais, principalmente mudança de comportamento também. Então, assim, a gente vê a terapia neural ela é uma ferramenta maravilhosa, que vai ajudar a gente a se recuperar mais rápido, porque ela vai regenerar e vai resetar de uma forma benéfica as nossas células para um contexto inicial de saúde. E assim você consegue, obviamente, combater com mais facilidade, mais rapidez, qualquer problema. Mas é óbvio, você tem que encontrar a causa real, pode ser emocional, pode ser traumática. Você tem que querer, Carol, isso é muito importante, porque as pessoas não querem. Não querem mudar, não querem deixar de ter uma personalidade Y para melhorar a sua personalidade para X. As pessoas não querem ter trabalho. Entendeu? Elas realmente querem uma pílula. E aí uma pílula fica com a indústria, tá? E abraça o que vier. Agora, se você quiser mesmo ser uma pessoa melhor, você vai ter trabalho e vai ter algum profissional que vai te ajudar a ter esse trabalho de uma forma mais tranquila, mais prazerosa. Terapia neural, a gente sempre, enfim, tem que ter uma noção de que a pessoa precisa querer. Muitas vezes a gente quer consertar os outros, né? Ajudar os outros, mas muitas vezes as doenças foram criadas por eles. Então, a pessoa tem que querer.
melhorar. Eu cansei de ter paciente que interrompeu a terapia, né, o processo, porque ele viu que só dependia dele e que eram coisas que ele não queria fazer, como, por exemplo, olha a simplicidade, perdoar. Muitos pacientes não queriam perdoar. E o que tinha gerado a doença, gente? A falta do perdão. Olha só. Isso é muito forte. As pessoas acham que perdoar é dar crédito a quem fez a situação. Perdoar não é isso. Perdoar é tirar de você uma bigorna, é tirar uma bigorna que está em cima das suas costas ou da sua cabeça e jogar no chão. E não é nem jogar em cima da pessoa, não. É tirar a bigorna de cima de você e botar no chão e parar de carregar isso. Isso é perdão. Eu nunca e jamais recomendaria que alguém voltasse a falar com o ciclano que fez algo ruim. Não é. Perdão não é isso. Perdão é tirar de cima de você o peso dessa situação que já te prejudicou. Isso é perdão. E muitas pessoas, por não saberem o que é o perdão, mesmo você explicando, não querem e preferem continuar com a doença. Isso é muito louco. Algumas preferem continuar com algum benefício que elas adquiriram. Por exemplo, muitas pessoas passaram a ter pensão por alguma doença. Muitas pessoas passaram a ter a visita constante dos filhos que já não viam mais. Outras pessoas evitaram, digamos assim, né, o marido, a mulher, né, já desistiu da separação por conta de uma doença. E por aí vai. Então, assim, são inúmeros benefícios disfarçados que quem está doente não entende que tem algum benefício, mas quando você vai na terapia, você vai esmiuçando, você enxerga na hora e mostra para ela, ela fala: "Ah, é verdade". Eu falo que muitos desistiram, mas muitos, graças a Deus, foram adiante e conseguiram se livrar das doenças. Mas, alguns são realmente apegados ao que eles conquistaram após a doença. Olha, eu sempre vou falar de um que para mim foi tão marcante, um paciente de Parkinson, que na terapia neural estava num curso, e eu fui puxando, 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 e aí o que acontecia? Ele meio que virou uma celebridade em prol do Parkinson. E aí quando eu falei: "E aí, agora é só isso. A gente já fez a terapia, a gente já descobriu de onde veio, você já entendeu. Posso até fazer mais umas aplicações, mas e aí?". Aí sabe o que ele falou? "Mas se eu não posso me desfazer dos meus compromissos do Parkinson". Nossa. Eu falei: "Você vai fingir que vai tremer?". Ele: "Não". Ele continuou tremendo, de verdade. Entendeu? Ele se apegou ao compromisso. Olha que loucura, ele poderia se curar e dizer: "Gente, tem cura". Virou uma celebridade ainda maior, né, Mas porque quem você acha que estava financiando? Isso é muito sério, né. muito, Você sabe quem que estava financiando. muito, muito, muito. Então isso é muito sério. Preferiu ficar. É toda Indicou um monte de gente, mas assim, ó, Em psicoterapia, tudo aquilo que você não muda é porque algum benefício você vai encontrar, objetivo ou subjetivo. Porque numa situação absolutamente desconfortável, você vai buscar uma forma de solucionar. Tudo aquilo que a gente não exatamente. consegue, algum benefício. Esse aí é um benefício clássico, né? Mas às vezes o benefício ele é muito implícito, né? Ele está num nível muito inconsciente. Então, hoje, vocês perceberam o ouro que a Juliana entregou agora, num tema assim que tá, ó, a flor da pele essa semana? E é muito importante vocês saberem disso, porque ela não só foi uma doença que bombou no século passado, como ela vai bombar ainda mais nesse século e já está. Então, assim, é muito mais simples vocês tratarem isso do que vocês imaginam. Agora, Olha aí,
o domínio dessa informação. E vão cair em cima de quem está dizendo que não é, que não existe, que não é bem. É a mesma coisa que eu chegar aqui e dizer que vírus não existe. E não existe. Mas beleza, o veneno existe. Eles chamam o veneno de vírus, beleza, mas ele não é um parasita intracelular obrigatório, não é. Pois é. E você faz a live disso e a live cai, né, Juliana? É uma molécula. Nós É uma ficamos molécula. sem a live aqui. Juliana veio só para falar isso numa live, gente, e a live ó, foi embora. Exato. É uma molécula. E aí, quando você fala que a doença, esse não existe, aí vem CFM em cima, vem isso, vem cá. Tudo bem, não é que ele não exista, a gente só precisa ressignificar. Que nem eu falo, o vírus tem que ser ressignificado. As doenças precisam ser ressignificadas. O que quer dizer isso? Entendam o que realmente é uma conjunção de distúrbios metabólicos que fazem com que uma célula não consiga mais se controlar nas suas funções normais de multiplicação. E o que são essas coisas? Aí é que tá. Como é que eles dominam a informação? Dizendo que são questões genéticas. A genética é muito complexa. Não é. Não é. São coisas fora da genética. São coisas que afetam a epigenética. São coisas que você tem contato hoje e que estão dentro do teu corpo, te destruindo. Quando você tira essas coisas que estão destruindo, a chance de você conseguir se recuperar de um problema desse é muito grande. Então, desintoxica, usa as ferramentas corretas, terapia neural frequência é importantíssimo. Terapia neural com frequência, gente, ferramenta é o que mais tem. Tem. Terapia neural com frequência ajuda a resolver. Ah, mas eu quero fazer a químio. Beleza, pode fazer. Mesmo assim, o negócio é tão bom. Terapia neural, terapia com frequência, alterar estilo de vida, alimentação, desintoxicar, desparasitar é tão bom que mesmo com o envenenamento da químio, você consegue se recuperar.